partir de agora, você ouve a Rádio Concórdia. Educação, cooperação, conhecimento, fé e amizade. Para crescer, ser e sentir. Oi, estamos no ar. Está no ar. Pode ir aprendendo. Olá, ouvintes, alunos. Estamos a partir deste exato momento entrando no ar com mais um Pode Aprendendo. A partir de agora, a gente vai ter informação, conhecimento, debate e hoje o nosso programa especial demais. Estamos no estúdio com o presidente Alexandre, presidente da Cooper Concórdia, juntamente com o Thiago Moroni, que atua aí como vice-presidente da Cooper Concórdia, aqui comigo o professor André e juntamente, em parceria desta vez, o pastor Alexandre fazendo uma participação aí no Pode Aprendendo. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa conversa com nossos convidados. Muito bem-vindos, caros ouvintes, do nosso programa da Rádio Concórdia. Hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre. Muito bem-vindos aqui o presidente da Cooper Concórdia e o vice-presidente da Cooper Concórdia, o presidente Alexandre Dallagnese, e o vice-presidente Thiago Moroni. Eu sou o pastor Alexandre, em conjunto com o professor André Andrade. Hoje nós vamos ter um programa totalmente dedicado ao cooperativismo. Tudo bem, professor André? Tudo jóia, tudo bem, ouvintes? Satisfação estar novamente no ar aqui com vocês. Sejam bem-vindos os nossos convidados aí para um momento de muita aprendizagem em conjunto e em cooperação, né? A nossa escola, professor André, e os nossos convidados, é uma cooperativa já desde o seu início, mas ela não se gerou como uma cooperativa, ela se transformou numa cooperativa no longo do caminho. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. E a importância do cooperativismo dentro da nossa sociedade. Nós vivemos na região celeiro do estado, e o celeiro sempre lembra grãos, e os grãos lembram lavoura, e a lavoura lembra: levei os meus grãos de soja na Cooper, né, para poder depositar lá e transformar isso em produto, dinheiro, insumo, enfim. É a prática de muitas famílias. Esse programa também é dedicado para aprendizes das aulas de cooperativismo, alunos do cooperativismo dentro do Colégio Concórdia. Aqui, num segundo momento, a gente vai falar que tem a aula de cooperativismo dentro do currículo e vai ser convidado aqui a coordenação, a direção, para se fazer presente. Hoje, a conversa vai ser mais voltada para a questão: como funciona uma cooperativa? E os nossos convidados, então, se apresentem e podem começar a conversar a respeito desse assunto. Boa tarde, pastor Alexandre. Boa tarde, professor André. Boa tarde especial aos ouvintes da Rádio Concórdia. Dizer, em primeira mão aí, né, pastor, que é um prazer estar nos estúdios aí da Rádio Concórdia, poder compartilhar e partilhar com todos um pouquinho do que a gente vivenciou aí no cooperativismo. E por que não dizer, né, como funciona uma cooperativa, por que não iniciar, né, e o vice-presidente Thiago, que está aqui também, qual saúdo também de maneira toda especial, por que não iniciarmos, né, Thiago, com toda a história aí, porque a cooperativa, ela surgiu em 2006, a partir de uma filial da Copeb, e 2008, então, nós fundamos efetivamente a Cooper Concórdia. Porém, a gente faz uma menção muito especial, que o Colégio Concórdia vem de uma caminhada, e aí nós iniciamos o nosso fato histórico para resultar, né, professor André, numa cooperativa a posteriori, que é lá em 1952, onde muitas pessoas da Igreja Luterana tiveram a coragem, né, de começar a erguer a escola, o Colégio Concórdia, e poder trilhar essa belíssima história que foi construída aqui em Santa Rosa para ensinar os jovens aqui da região de Santa Rosa dentro de uma linha confessional luterana. E aí, pastor, a gente fica assim muito, muito feliz e muito agradecido a toda essa história, esse legado que ficou aí e que nós estamos agora na incumbência de dar sequência
dentro da linha do cooperativismo. Boa tarde, pastor Alexandre, boa tarde, professor André, Alexandre, nosso presidente que está aqui, e todos os ouvintes, uma saudação COP, né, uma saudação cooperativista a todos os nossos ouvintes. Meu nome é Tiago, né, hoje eu estou vice-presidente da cooperativa, também sou diretor de negócios, né, e do programa Aprendiz Cooperativo e do programa Aprendiz 10, que nós desenvolvemos como um dos negócios, né, uma das áreas de trabalho da Cooper Concórdia. E gostaria de complementar essa fala do Alexandre, justamente no sentido de que só estamos aqui hoje porque existiu uma história, né, existe um legado do Colégio Concórdia ao longo desses 68 anos de história, né, que constitui, então, uma das principais escolas, né, do município de Santa Rosa. E é a partir dessa idealização dos seus genitores, né, lá nos idos lá da década de 50, então, que nós podemos ter a oportunidade, então, de assumir, né, essa mantença aí nos meados de 2006 e depois constituindo a Cooper Concórdia, né, e aí vem um exemplo muito interessante, que foi o apoio da Copeb, né, para essa transição, demonstrando aí a força da cooperação, né, esse sentimento, que constitui, então, a nossa essência, né. Hoje, ao longo desse tempo, a gente aprendeu a conhecer o cooperativismo e a perceber, então, a sua importância e, especialmente, a sua força e os seus valores, né, dentro da comunidade, dentro de uma sociedade, dentro de um sistema econômico que constitui todos os países e o mundo como um todo, né? Então, muito positivo tudo isso. Interessante quando vocês falam da questão do unir forças a fim de criar uma estrutura firme e forte como nós temos hoje, é uma coisa que se aprende no caminhar da estrada e se equilibra com os buracos e o transpor obstáculos, porque ninguém sabe a fórmula para se criar uma cooperativa, até porque ela surge sempre no meio de um problema. E quando a gente olha para os princípios e as bases do cooperativismo, elas vêm para nós com uma coisa muito parecida com a convivência humana, harmoniosa, equilibrada, equalitária, trazendo valores que fundamentam a sociedade como um todo. Então, se nós pensarmos para que rumo estamos indo e que caminho nós estamos trilhando, é no caminho do desenvolvimento da melhora de qualquer sistema, que muitos podem pensar assim, vou fazer uma empresa para poder ganhar dinheiro, eu vou fazer uma escola para conseguir concorrer com os outros que tem na vizinhança. Mas não, o objetivo de uma escola ou de um empreendimento, quando é cooperativista, é diferente, porque isso tem muito a ver com a origem das cooperativas como um todo, né? Exatamente, pastor. Eu abriria com uma frase agora, se me permite, que a cooperativa, né, no que tange a gestão e todo o trabalho, né, em volta da cooperativa, é a importância do ser e não do ter. Tanto que a visão da cooperativa hoje é a visão do bem-estar do associado, onde o associado possa ter o seu posto de trabalho e ter a satisfação dentro da atividade que ele realiza. Então, isso é de suma importância para nós hoje. E claro, lembrando que a cooperativa tem os dois pilares importantes, que é o econômico e o social. Eu faço aqui uma referência às palavras do nosso presidente Virgílio Pérez, do Sistema Sergues, né? Quando ele diz que o cooperativismo ele representa um caminho que concilia o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e também o desenvolvimento sustentável, pautado por princípios e valores que transformam a vida de milhares de pessoas, né? Então, eu acho que essa é a nossa essência de associarmos a nossa condução econômica do negócio com o aspecto social e também sustentável, né? Que engloba, então, todos os aspectos da sociedade, do convívio, da vida mútua, né? Então, o cooperativismo ele congrega todos esses valores e por isso ele é diferente, por isso que ele é bom de ser vivido, né? Interessante que a origem do professor Virgílio, pode dizer assim, é sala de aula, né? Exato. A fonte do trabalho do professor Virgílio e está muito assim enraizado na questão cooperativista é a sala de aula, é a preocupação que todo professor tem, todos nós aqui
fomos e somos professores preocupados com o desenvolvimento da sociedade. Porque ninguém hoje entra numa sala de aula pensando em ganhar dinheiro. Não. E nem fazer sucesso ou querer ser famoso. É para mudar o mundo. É a fonte que a gente tem na mão de mudar o mundo, são com essas crianças, né, professor André? Isso mesmo, pessoal. Muito bacana a fala do presidente Alexandre e do Thiago em relação à cooperativa, né? E é justamente isso, a gente às vezes fica pensando, né, e os alunos perguntam, professor, qual é que é a grande diferença entre uma empresa, né, e uma cooperativa em si, né? E até talvez essa possa ser uma pergunta que eu me direciono ao Thiago e ao Alexandre, né? A gente tem muito, hoje em dia, na nossa sociedade, a gente tem muito essa questão do eu, né? Do eu, mas, né, dentro da cooperativa, dentro de quem faz parte desse perfil, né, a gente fala muito em nós, né, nós, porque a gente pensa num todo, estamos pensando num todo, como eles falaram, né, no bem do cooperado. E é justamente mais ou menos essa pergunta que eu queria fazer aos dois convidados, em relação às grandes, assim, diferenças e percepções que a gente tem entre o que é uma cooperativa e o que é uma empresa privada, né? O que a gente poderia destacar, assim, de grande diferença entre esses dois modos de econômicos também, né? Certo, professor André. Eu vou tomar a liberdade aqui de começar a resposta, depois o Thiago vai complementando aí também. Primeiro, uma grande verdade que você fala é a questão do eu e do nós, e eu acho que aí está uma grande diferenciação. Quando se fala em cooperativismo e cooperativa e se fundar uma cooperativa, o primeiro grande desafio que se encontra nem sempre é o financeiro. O primeiro grande desafio que se encontra é mudar a mentalidade das pessoas, onde elas passam a deixar de olhar para somente si mesmas e poder conseguir ter um olhar mais macro para o coletivo. Este olhar muitas vezes parece fácil de se fazer. Não, mas eu cuido de todo mundo, eu olho para todo mundo, eu tomo as minhas decisões pensando em todo mundo. Mas na prática, muitas vezes, pastor Alexandre, professor André e Thiago, não acontece isso. E o cooperativismo, ele fica tão impregnado em quem pratica ele em todas as suas instâncias, que passa a ser um modo de vida, no meu ponto de vista. Você vive o cooperativismo na empresa, você vive o cooperativismo em casa, e aí entra o olhar coletivo. E quando se fala em olhar coletivo, a maioria das pessoas já pensam, bom, eu vou ter que trabalhar, e aí olhando para o lado corporativo agora, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que trabalhar, e é um trabalho que eu nunca vou perder, né? Como se fosse um cabide de emprego. Eu estou aqui, eu sou sócio, eu sou dono, e daqui ninguém me tira. Bom, aí nós temos que olhar lá nos princípios do que o vice-presidente aqui, o Thiago, falou. O pilar social, o pilar econômico. O pilar econômico nos diz o seguinte, cada cooperado tem a sua responsabilidade como dono do negócio, e esta responsabilidade não tira dele o desempenho que ele tem que ter na atividade. Se nós olharmos e fizermos um paralelo agora, professor André, respondendo a tua pergunta, a uma empresa mercantil privada, se a pessoa não está tendo um desempenho, né, um desempenho no trabalho, um desempenho técnico adequado, simplesmente pede para ela passar no RH, desassina a carteira, demite e está na rua, né? Claro, com todos os critérios, dependendo da empresa, então depende muito da política interna da empresa também, mas de uma maneira fria esse olhar que tem. Já no cooperativismo, como o nosso ser vale mais do que o ter, primeiro é feito todo um trabalho de conscientização, porque além de sócio e dono, ele também é uma pessoa que até agora estava partilhando do seu trabalho, da sua família, tirando o seu sustento de dentro da cooperativa. E é esse olhar que a cooperativa tem, e eu diria um dos principais, assim, olhares diferentes do que a mercantil. É trabalhado este cooperado, é apontado aonde precisa ser feita a melhora, é dado um prazo para ser feita a melhora
né, Thiago? E aí tu pode me complementar melhor aí. Pegando um gancho nessa abordagem do presidente, né, que fala do associado, então, um dos nossos princípios, o cooperativismo, uma das diferenças do cooperativismo para empresas mercantis, né, outras empresas, outros tipos de associações e configurações de empresas, sejam elas limitadas, SA, enfim, é justamente que nós temos um norte que nos baseia, né, uma referência para as nossas ações, que são os 7 princípios do cooperativismo, né, adesão voluntária e livre, gestão democrática, participação econômica, autonomia e independência, educação, formação e informação, a intercooperação, né, e o interesse pela comunidade. Então, o 5º princípio, pegando o gancho da fala do Alexandre, é justamente você também proporcionar ao teu associado, ao teu colaborador, né, a formação e educação em cooperação, né, no cooperativismo, visando esses valores e princípios que envolvem a nossa relação. E aí, quando tu olha para a literatura, tu tens a referência aí àquele livro Empresas Feitas para Durar, né? E tu compara o que fazem as empresas hoje, né, permanecerem com as portas abertas, sendo que muitas grandes multinacionais estão fechando as portas, estão fechando unidades e diminuindo a sua estrutura. Quando tu olha para as grandes de hoje, tu enxerga empresas que têm valores muito próximos ao que o cooperativismo prega e que, por sua vez, se afinam muito próximos aos valores cristãos, confessionais, que também é uma frente, né, que embasa todo o nosso trabalho no Colégio Concórdia. Eu ia falar um pouco sobre isso, a questão do papo de pastor, né? Vocês estão falando e tá dando eco lá na minha formação teológica, quando a preocupação é pelo ser e não pelo ter, e na busca de um propósito da nossa razão de existir. Então, quando uma empresa se organiza em forma de cooperativa e observa que toda a sua volta tem um potencial, mesmo que tenha que ser lapidado, né? A gente pode usar essa expressão. Existe lá um cooperado, um colaborador que precisa de melhora, e os princípios do cooperativismo nos levam para investir nesse ser humano que tem uma família, um potencial, é uma pessoa que tem oportunidade de crescer. A gente mostra para ele que o mundo pode ser melhor. Que em outro lugar, realmente, né? É uma expressão que diz desassina a carteira, isso é tão agressivo, né? E realmente eu acredito que isso exista muito forte, as pessoas que vacilam num certo setor, num trabalho, numa empresa mercantil, e anoitece e não amanhece, né? Eles são sumariamente executados, não estou falando de morte, né? Mas assim, perde a sua fonte de renda, seu posto de trabalho, garantidor para sua família. E a cooperativa não faz isso. A gente experimentou já várias vezes, inclusive aqui, momentos em que se investiu muito, muito mesmo, no ser humano. Eu vejo que vai muito do perfil da empresa também, né? Existem empresas, sim, que são mais rígidas, né? Mas existem empresas que também fazem esse desenvolvimento, mas a nossa diferença, a diferença do cooperativismo, é que ele proporciona essa abordagem na sua essência, né? Na essência das ações dentro da cooperativa, já está essa abordagem, né? E voltando ao questionamento inicial da diferença da cooperativa para outras empresas, né? Aí sim, aí a gente vê algumas diferenças bem significativas, porque uma cooperativa, ela é uma sociedade de pessoas, enquanto que uma empresa, ela é uma sociedade de capital, onde se objetiva, né, se visa o lucro para os seus acionistas, para os seus sócios, enquanto que a cooperativa, todos associados, né, fazem parte desse resultado. Então, pegando um gancho aqui, nós vivemos numa região agrícola, né? O Brasil é agro, né? A força do Brasil é o agro. Pegando esse gancho, quando um produtor vende lá as suas sacas de soja para uma cooperativa, ele sabe que no final do exercício dessa cooperativa ele vai ter um retorno financeiro, e aí a gente vê a cada ano que passa as cooperativas batendo recordes em cima de recordes
nesses repasses que são executados para os associados. Enquanto que uma outra empresa mercantil, ela vai receber o grão, até pode pagar um pouquinho mais na saca no momento de receber o grão, mas depois o lucro é do dono, é dos sócios da empresa. Enquanto que no cooperativismo esse resultado ele é repartido entre todos, né? O Thiago referenciou muito bem que é o investimento na economia local e esse rateio das sobras. Então, o lucro, em vez de sair, ele acaba permanecendo na economia local. O segundo que eu acho que tem que referenciar num momento maravilhoso, aqui promovido pela Rádio Concórdia, não posso deixar de citar, que é o ato democrático, onde o sócio, e aí está uma grande diferença, o sócio ele vai votar o que ele quer fazer de sua empresa. As decisões mais importantes, o rateio de sobras, o que fazer com a sobra ou com a perda, né, caso a empresa tenha sido deficitária, é tudo feito em assembleia. Então, um ato extremamente democrático, e isso é extremamente salutar dentro de uma empresa cooperativa. E dentro do próprio conselho de administração, que tem os seus representantes dentro, né, das unidades de negócio ou dentro das áreas de atuação da cooperativa, isso também acontece. Também se tem essa representatividade democrática desde ali. Não é uma pessoa que decide o todo. Sempre é bom a gente falar em cooperativismo, principalmente dentro de contextos, né? O cooperativismo, ele se gerou dentro de contextos. E a gente pensa hoje muito, o que se fala muito da questão é a crise, né? Uma crise. E vem ao nosso pensamento, né? A relação do cooperativismo dentro da crise. Se nós formos analisar a questão histórica do cooperativismo, ele tem a sua gênese, eu não diria na crise, mas eu diria que o cooperativismo ele tem a sua gênese perante as situações de problema. E não só o cooperativismo em si, mas a solução para muitos problemas só foi encontrado de um modo, cooperação. E aí a gente pode voltar, né? A gente pode voltar à pré-história, né? Onde a caça ao mamute, um animal extremamente grande, só era possível através da cooperação, porque caçar um animal daquele porte sozinho resultaria em fome, porque era praticamente impossível. Então, somente em relações de cooperação começou-se a solucionar problemas, né? E eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre essa questão do cooperativismo ligado como solução aos problemas, né? E a gente poderia até lembrar o surgimento do próprio cooperativismo, né, pessoal? Pioneiros de Rochdale aí enfrentando uma realidade totalmente adversa, na Inglaterra da época, cujo trabalhador era explorado, né, e não tinha direitos, praticamente não existiam direitos trabalhistas, e o trabalhador passava fome mesmo, né, recebia pouco salário, alguns recebiam castigos como até mesmo a demissão, e encontravam problemas até para vender alguns produtos que se tinham. E aí a gente tem a gênese do cooperativismo, aí com um grupo de 28 operários, né, 27 homens e uma mulher, a maioria eles tecelões, tentando resolver um problema que aparecia na época, que era poder, então, contornar a problemática da compra e venda das suas mercadorias, onde havia ali muitos intermediários, né, e eles acabavam sendo sempre perdendo ou não tendo onde colocar essas mercadorias, e era um problema muito grande. E não vamos muito longe. Vamos lembrar do padre Teodoro Amistad, né? Teve em 1902, faz tempo, 1902, teve em Nova Petrópolis, o padre suíço que veio aí para mudar a história do Rio Grande do Sul, o padre Amistad, que numa dessas passagens lá por Nova Petrópolis, ele visualiza um trabalhador do campo vindo com uma carroça cheia de grãos. E ele está indo até um armazém, ele vai com a carroça cheia de grãos e sai somente com uma mão ocupada, que é o pouco de dinheiro que ele ganhou na troca. E aí surge o quê? Espera aí, meu amigo, né? Alguma coisa está errada. Será que foi justo isso? E surge aí o padre Teodoro Amistad com uma ideia brilhante, que é fundar cooperativas para ajudar esses produtores, para ajudar na questão do crédito e tudo mais.
Então vem aí, meus amigos, uma indagação que a gente poderia falar sobre o cooperativismo no cenário talvez atual, né? Acho que seria mais interessante nós abordarmos o cooperativismo perante a crise, perante aos problemas. Primeiro faço uma menção também há alguns anos atrás, né, das reduções, né, que o nosso então presidente Alcergues, o Virgílio Pérez, tão bem falou, né, do exemplo cooperativista que houve nas reduções. Abordando o tema mais atual, eu diria que sempre que nós pensarmos em crise, tem sempre aquela frase, né, que diz que o cooperativismo é filho da crise. Eu vejo sob o olhar de que sempre no coletivo a gente ganha força, em tudo que é tarefa. E aí eu já aproveito fazer um link de uma das pessoas que fundou uma das cooperativas do agro aqui da região, onde no depoimento que ela dá, e uma pessoa já de uma certa idade, né, ela diz o seguinte, que eles estavam com um problema, e aí eu acho que o vínculo com a crise, né, crise, problema, um problema de que estocar os grãos já estava sendo muito oneroso, não tinha como um produtor criar um silo lá e pagar e financiar, quer dizer, é um risco muito alto familiar fazer toda uma estrutura para armazenar os seus próprios grãos. Agora, se tiver uma comunidade maior com o mesmo objetivo, e aí já estamos caindo, né, dentro da seara do cooperativismo, o mesmo objetivo com a mesma demanda, ficaria muito mais fácil unir esforços financeiros e também unir esforços de dividir aquele bem para poder armazenar os seus produtos. E aí surge, então, uma grande cooperativa do agro aqui da região. Então, eu vejo que, realmente, esta frase ela é pertinente. Nós aqui, quanto Cooper Concórdia, passamos por algo similar. E quando nós falamos em crise e nós falamos em dificuldades, nós caímos numa outra palavra que o pastor citou, que eu acho que é o grande norteador nosso, dentro do nosso trabalho hoje, que é o propósito. Qual é o verdadeiro propósito de tudo? E aí, quando você é associado de uma cooperativa que já entra para sanar uma dificuldade ou uma crise, você já cria um propósito no associado. Nós temos um propósito, nós temos um projeto. E aí, professor André, eu puxo para algo que me motiva muito também, que é só para fazer um paralelo rapidinho. Eu sempre fui de brincar muito com os meus filhos em casa. Brincar de carrinho de rolamento, brincar de várias brincadeiras lá de antigamente. Por que eu me reporto a isso? Porque o propósito de brincar dentro de mim, que já sou adulto, ele é muito forte. E ele me traz uma realização e um prazer muito grande. E é esse propósito de quando a gente é pequeno, vamos fazer uma rampa para pular de bicicleta, vamos fazer uma casinha, nós temos um propósito e um projeto. E aí está o grande ganho e o vínculo que eu faço a este tema de que a cooperativa é filha da crise. Porque todos se unem em prol de um mesmo objetivo que passa a ser um projeto de vida e que passa a ser um sonho. E quando nós falamos de sonhos, a gente não mede esforços para realizá-los. Os grandes saltos evolutivos da humanidade, eles passaram primeiro por grandes crises, né? E nós estamos em meio hoje a uma crise mundial, que é a pandemia. Mas se a gente olhar para as grandes guerras, se a gente olhar para esses desafios, né? A gente vê que todos eles resultaram em união de esforços, em cooperação, né? Então, nesse sentido, seguindo essa linha, os resultados obtidos após esses grandes eventos, eles acabam gerando evoluções muito significativas. E a minha expectativa é justamente essa, o quanto de evolução, né, esta crise mundial que nós estamos vivendo hoje vai nos proporcionar, porque a gente sabe que quando a gente para refletir e entender o que está nos acontecendo, a gente busca soluções e essas soluções promovem evolução. E assim o cooperativismo também opera. E se me permitem aqui, então, apresentar alguns números, né, relativos a essa evolução proporcionada, por vezes, pela crise que gerou as cooperativas, né, que gerou esses números, mas que fazem, então, o cooperativismo ter força. Hoje, se eu não me engano, o cooperativismo representa mais de 20% da economia do país, né, em exportações aproximadamente 30%. Então,
são resultados muito interessantes. Se nós olharmos para o mundo com dados da Aliança Cooperativa Internacional, né, são 150 países que têm cooperativismo, são 1,2 bilhões de cooperados, 3 milhões de cooperativas e 280 milhões de empregados nessas cooperativas em nível mundial. Em nível Brasil, são 6,8 mil cooperativas, 14 milhões de associados e cerca de 425 mil empregados. E aí nós chegamos à nossa casa, né, mais perto de nós, no Rio Grande do Sul, então, que apresenta índices de desenvolvimento aí dos últimos 4 anos, superando 40% em resultados, né, de crescimento e de sobras para os seus associados. Isso é mais do que as melhores economias mundiais crescem por ano, né? Só nesse último ano aí foram 11%, foi 11% de crescimento em 2020. E aí tu chega aí a quase 3 milhões de associados, 52% da população gaúcha é associada de cooperativa, né? 444 cooperativas no estado, 64 mil empregados, e aí um dado muito relevante é que nos municípios onde existem cooperativas, o índice de desenvolvimento humano é maior, o salário médio, né, ele aumenta, ele é 9% superior ao salário de cidades onde não existem cooperativas, né? Então, dentro dessa perspectiva aí, a gente percebe que de 2014 para cá, que são os últimos dados, o cooperativismo só tem crescido, né, só tem ganhado força. Ele é uma tendência de boas práticas e de relações humanas, então a gente vê as novas gerações já com esse espírito no seu DNA, e a gente acredita muito nisso, né? A gente vê que a gente caiu, né, no lugar certo, e o cooperativismo ele nos cativa e nos faz querer evoluir e buscar sempre mais, né? Quando a gente tem provas, não tem como contrariar, porque está aí diante dos nossos olhos. E o desenvolvimento das regiões que são mais cooperativistas, especialmente nosso estado agro, nota-se um crescimento também na cultura das pessoas, no acesso à informação, a movimentação financeira, o que o professor Tiago falou agora, incrível, né? 40% crescimento. 40% nos últimos 4 anos, né? É pouco tempo pensando, né, para um crescimento tão grande. O que setor hoje cresce tanto, né? E quanto a gente tem provas e relatos, essas informações são, inclusive, vão ser utilizadas em sala de aula, com certeza, né? Esse programa está sendo disponibilizado para os alunos. A informação também serve para a nossa formação, e a partir dali nós nos tornamos aqueles que vão formar outras pessoas. Isso é educação. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Professor André, legal a nossa conversa. A gente vai ter mais um momento sobre esse mesmo assunto, mais a questão pedagógica, administrativa do Colégio Concórdia como uma cooperativa, e também a aula de cooperativismo no currículo, né? E o nosso... Estava comentando antes, né? Não é questão de ser o carro-chefe, mas é uma das rodas mais importantes do carro, né? Que talvez tenha 2 ou 3 rodas só, não mais que isso, né? Não pode ter muitas, pilares, um dos pilares, isso, ser cooperativa. A gente vai ter esse norte, com certeza, muito mais apontado, muito mais direcionado. Quando a gente faz esses diálogos, a gente sempre acaba ganhando e somando, né? E eu agradeço aí aos convidados, ao pastor Alexandre, por esse programa, e vamos, sem dúvida, eu acho que a gente pode sim marcar outros momentos e conversar sobre um assunto, porque cooperativismo é assunto para um ano todo, né, pessoal? Bom, gostaria de agradecer então pela participação, pelo espaço aí, né, para nós podermos participar e mostrar um pouquinho mais da nossa cooperativa, do que é cooperativismo, e a gente fica muito feliz e agradecido, né, principalmente o pastor Alexandre e o professor André, pela Rádio Concórdia, né, que é um meio de comunicação, é algo bacana, moderno, e a gente fica muito feliz por isso. E dizer também que a cooperativa tem o maior prazer, professor André, em receber os alunos aí quando necessário,
Nossa sede está de portas abertas aí, inclusive, né, Thiago, para nós fazer um bate-papo com os alunos, nós fazer uma participação em sala de aula, a gente se coloca à disposição. Um grande abraço aí a todos que nos escutam também. Perfeito, Alexandre. Pastor Alexandre, professor André, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar de cooperativismo, falar de cooperação e, em especial, da nossa cooperativa para a nossa rádio, né? Então, ficamos muito felizes aí também, parabenizar pela iniciativa da rádio e como uma ferramenta aí de levar conhecimento às nossas famílias, a todos que se envolvem, né, com o Colégio Concórdia também. E ficamos à disposição, né, para outras conversas, outros assuntos. De repente a gente pode um dia também falar sobre outros programas, enfim, que a gente desenvolve aqui na cooperativa, né, com o maior prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Então é isso, ouvintes, estamos fechando mais um programa, então, aqui da Rádio Concórdia, e fica aí um grande abraço para todos e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Música.